Olá, bem-vindos ao vídeo 3 do curso do Boma Brasil, Todo Mundo Quer Falar e Quem Escuta. No último vídeo, nós falamos sobre a mensagem principal, aquilo que você quer contar para o seu público. Mas e como fazer isso? Porque isso é uma mensagem dura e seca. Então agora nós vamos falar em como trazer elementos para que a sua mensagem principal se torne a sua fala mesmo. Ah, você está na dúvida se essa é a sua mensagem principal. Você fez o exercício, escreveu em até 15 palavras, testou com 3, 4 pessoas, mas ainda assim alguma coisa diz que não é essa. Tudo bem, às vezes dá vontade de mudar ao longo do caminho. Se for o caso, você ajusta daqui a pouco. Mas por enquanto, para efeito desse curso, vamos ficar com essa. Essa é a mensagem principal que você escolheu, porque agora chegou a hora da gente colorir essa mensagem, chegou a hora de construir a sua fala, colocando os elementos que vão ilustrar, que vão justificar essa mensagem principal. Então, se no fim desse vídeo você ainda tiver vontade de fazer um pequeno ajuste na sua mensagem, ainda dá tempo. Então vamos lá? Qual é o conteúdo da sua mensagem? Quais são os elementos, os dados, os fatos, as informações, as histórias, os exemplos? Qual é todo esse conteúdo que vai comprovar a sua mensagem, que vai ilustrar o que você quer contar? A mensagem principal é a sua essência. Agora a gente vai trazer os detalhes, porque são os detalhes que fazem toda a diferença. São os detalhes que dão os sons, as cores, os cheiros. São os detalhes que tornam a sua mensagem sua, que fazem com que a história que você conte seja só sua. Quais são as informações que precisam estar lá de qualquer jeito? Porque se elas não tiverem, não vai fazer sentido. Quais são aquelas informações que vão fazer com que essa história, com que essa apresentação seja sua? Porque você se envolve com a sua apresentação, faz com que ela seja uma coisa mais autêntica e assim você se conecta com o seu público. Você conta uma coisa sua na altura do coração. Ah, mas para de falar dessa história de altura do coração se é só uma mensagem. É uma fala. Mas se fosse uma coisa seca, só uma fala, seria mais fácil, talvez, imprimir e mandar um e-mail ou colocar um pôster na calçada. É você que está lá e a gente quer a sua humanidade aí. A gente quer que você participe de contar essa história. Imagina se fosse alguma coisa que qualquer um pudesse falar ou que alguém falasse sobre você na terceira pessoa, um artigo de revista. Ia ficar seco, não ia ser você. Então, qual é a razão de você estar lá contando isso para as pessoas que estão te ouvindo, em vez de simplesmente entregar uma apresentação pronta? O seu chefe, quando te escuta falando sobre os relatórios do trimestre, quer saber a sua opinião, porque a razão de você estar lá é justamente a percepção que você traz sobre isso. Imagina se eu fosse lá estudar todos os dados do trimestre, estudo muito, fico sabendo tudinho, faço uma apresentação matadora. O seu chefe me oferece a sua vaga. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você traga o melhor de você. E por que isso é tão importante? Porque quando você traz a sua humanidade, as pessoas percebem a diferença e se conectam positivamente com isso. Quando você mostra a sua vulnerabilidade, as pessoas se colocam numa posição de igual para igual. E você deixa de ser aquela pessoa dona da verdade, que traz uma informação, às vezes até podendo passar por uma situação, uma percepção de arrogância, e simplesmente está lá 1 ou 2 passos à frente, porque você sabe aquela informação e está lá oferecendo isso para as pessoas. É um pouquinho invertido, é muito sutil essa diferença, mas é um pouquinho invertido. Em vez de eu chegar, eu sei e eu te faço o favor de contar, não, eu sei isso e eu te dou de presente essa informação. As pessoas acolhem isso de uma forma muito mais aberta, que é isso que você quer. Quando a pessoa acolhe mais, ela se conecta mais, ela presta mais atenção, ela fica atenta, ela lembra, tal, enfim. Ela não se distrai. Quando você contar a sua história, você pode até contar uma situação íntima sua. Não é uma situação constrangedora, não é colocar numa situação de vulnerabilidade onde você se sente desconfortável. Mas conta talvez alguma coisa que as pessoas não saibam ou alguma coisa que possa dar um sentido diferente para aquilo, para que possa fazer com que aquilo seja só seu. Tenta deixar a sua biografia de lado, de falar só sobre você mesmo, e fala sobre os atos, os fatos, aquilo que você quer contar. Isso te coloca numa situação onde a pessoa se interessa muito mais. Quando você for falar de uma outra pessoa, conta a história de verdade, conta uma história que faça sentido. Se você não pode falar o nome, ou se você não pode expor a identidade da pessoa, tira esses detalhes, mas conta de um jeito que a gente entenda. Imagina só, eu vou falar que uma pessoa estava praticando esporte no fim de semana.
Pode ser qualquer coisa, pode ser homem, mulher, velho, jovem, pode ser qualquer tipo de esporte, joga bola, não. Agora, se eu conto que a Catarina, 22 anos, patinava no parque no sábado à tarde, você consegue enxergar mais isso. Se você consegue entrar nessa cena, ela fica mais próxima de você e ela se conecta mais. Usar exemplos é uma ótima forma de contar uma parte importante da história. Não precisa contar todos. Pode ser por amostragem. Contar um ou dois que sejam mais relevantes, porque ele dá a sensação da situação toda. Conta um caso ou dois da sua empresa e depois fala que vocês fizeram centenas de casos semelhantes. Mas aqueles dois indicam, e eu entendo direitinho como eles funcionam. Então, quando você vai vender um produto, quando você vai vender o seu negócio para um potencial cliente, conta um caso ou dois que aconteceram. Você não pode expor o nome dos concorrentes, você não pode expor o nome dos seus clientes, não tem problema. Conta de um jeito que seja uma empresa farmacêutica, um escritório de advocacia, eles vão entender do que se trata, eles vão visualizar a história toda. Quando você for informar números, fatos, dados, comprove 2, 3 vezes, quanto for necessário, em fontes confiáveis. E sempre, sempre dê crédito de onde veio essa informação. Quando você for comparar dados, veja se eles têm a mesma base. Quer ver assim, uma pesquisa que foi feita com um grupo de mulheres de 20 a 30 anos no Brasil, vai ter um resultado diferente do que uma pesquisa feita com uma população geral de 20 a 50 na Europa. Não dá para comparar os resultados dessas duas pesquisas porque ele vai ficar distorcido. Então, se você for usar essas duas pesquisas, avisa que os dados vêm de bases diferentes e que a sua percepção é essa. E se você não tem a informação certa, ou não usa a informação ou usa de outro jeito. Como assim? Ah, você quer dizer que a receita cresceu 100%. Mas será que foi 100% mesmo? Não tem como comprovar. Então, você pode usar... E qual é a informação que você quer passar aí? Crescimento da receita. Então, você pode usar outras formas de mostrar essa informação. Com o crescimento da receita, nós usamos esse dinheiro para fazer esse desenvolvimento. Pronto, passou a informação sem dar dado errado. É o que dá. E como estabelecer quais são os elementos importantes para constar na sua fala, para ilustrar a sua mensagem? Esse é o próximo exercício. Fazer uma lista de todos eles, tudo que você for lembrando. Não se preocupa com ordem, não se preocupa se é relevante ou não. O importante agora é só listar. Vai lembrando, vai pondo. A organização disso vem depois. Agora, só vai lembrando, vai anotando, que daí, depois que a gente tiver essa lista toda, que vai ser a parte de organizar e estruturar a sua palestra. Aí que a gente vai ver se todos esses elementos são relevantes mesmo ou não, mas é mais fácil tirar do que pôr. Para te ajudar, nós temos uma lista de perguntas que podem indicar como achar esses elementos. De novo, não precisa passar por todos. Se você achar que cabe, coloca na sua lista. 1. Qual é o tema? 2. Qual é a finalidade da sua apresentação? 3. A quem se destina? Quem é o seu público? Idade, sexo, indústria, educação. 4. Quantos serão? 5. O que eles sabem sobre esse assunto? É um público mais especializado, mais técnico, mais genérico? 6. Por que eles estão aqui? Como eles chegaram até você? O que eles esperam que você fale para eles? 7. O que eles precisam? O que você precisa informar para eles? Ou 8. Quais são as necessidades específicas que você quer tratar? 9. O que os seus ouvintes esperam aprender ou ouvir de você? E 10. Quanto tempo dura essa apresentação? E quanto você vai se aprofundar nesse assunto? Faça uma lista, essa lista pode ser com muita coisa, com pouca coisa. Quanto mais você escrever, quanto mais detalhes, mais fácil é depois de organizar e estruturar o que você precisa. E aí a gente faz uma pausa por aqui para você organizar os seus elementos e a gente volta no próximo vídeo para começar a estruturar a sua fala de acordo com esses elementos. Até já!